Bom dia, meus irmãos. Nós estamos aqui apresentando para vocês essa aula na nossa escola dominical do dia 9 de abril de 2021. E nessa aula nós vamos conversar sobre como antever, como formar a expectativa a respeito do futuro. Qualquer futuro, amanhã, o futuro do ano que vem, daqui a 10 anos, qualquer futuro. Como cristãos, como nós deveríamos abordar esse tema, como nós deveríamos nos comportar a respeito desse assunto. Vamos orar. Nosso Deus, damos graças por esse tempo que podemos meditar na Tua Palavra. E nós a buscamos nesse instante e rogamos que o Senhor nos abençoe. Abençoe cada vida que pode assistir este vídeo. E que sejam todos abençoados, meu Deus. E que o Senhor guie o Teu servo para buscar na Tua Palavra a verdade. E o povo de Deus seja abençoado. Perdoa, Senhor, os nossos pecados por misericórdia. Perdoa, Senhor, as palavras, os pensamentos e os atos que, porventura, feriram os Teus mandamentos e ofenderam Tua santidade, nosso Deus. Por misericórdia, ajuda-nos. Em nome de Cristo Jesus nós pedimos. Amém. O tema geral está em Provérbios 27:1, que diz assim: Não te glories do dia da manhã, porque não sabes o que trará a luz. Então, quer dizer, não se vanglorie, não se jacte, não fique fazendo grandes esperanças e contando vantagens sobre o dia de amanhã, porque você não sabe o que será o dia de amanhã. Porque eu não sei o que será o dia de amanhã. E, para aplicar isso, para buscar mais questões práticas para nós, eu vou me basear também em Tiago 4, 13 a 17. Tiago 4, 13 a 17, onde o apóstolo aconselha assim: Atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas uma neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda arrogância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Bom, aqui nós temos o contexto geral. Então, nossa ideia é: a gente sempre pensa no futuro. Todo mundo pensa e gera uma esperança, gera uma expectativa, gera um quadro que a pessoa espera que aconteça para si, que venha sobre si e que se forme na sua vida. Todos nós pensamos. Então, esperança é aquilo que você espera do futuro, aquilo que você deseja, aquilo que você almeja. Às vezes você planta hoje para colher isso amanhã, né? No bom sentido, estou falando. Então, são essas questões. Então, a aula de hoje tem a ver com essa capacidade que nós temos de elaborar mentalmente, elaborar emocionalmente, até tentar empenhar nossa alma e nossa força para que um bom futuro nos venha. Todos nós temos uma expectativa de futuro, uma esperança a respeito do futuro. Então, vamos aplicar a palavra de Deus a respeito disso. O futuro nem sempre acontece como a gente quer, né? O Jó fala, né? Eu esperei o bem e não veio. O que eu temia me aconteceu, quer dizer, eu desejava que não acontecesse, aconteceu. O ano de 2020 a gente esperava que fosse uma coisa melhor, que a economia crescesse, melhorasse e nós tivéssemos um crescimento. Olha, 2020, um ano que tocou o terror no mundo. Uma coisa excepcional. Uma coisa que a nossa geração não conhecia, que os nossos pais não conheciam. Talvez nossos bisavós conhecessem coisa semelhante ao que nós estamos passando. Em 2021, a esperança de que melhorasse também não. Então, o futuro traz os seus problemas. Então, nós temos que ter sabedoria. E algumas coisas precisam, de fato, ser evitadas.
nós podemos, nesse ponto, lembrar das palavras de Jesus, que parece que foi inspirada no Provérbios 27:1 que eu li, né? Não te glories o dia da manhã, porque não sabes o que trará a luz. E Jesus disse assim, Mateus 6:34. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Então, Jesus conhecia as Escrituras e usava elas para dar a sua sabedoria. E quando Jesus disse isso, ele não quis ser pessimista. A gente não pode pensar, mas Jesus era muito pessimista, ou então que ele estivesse proibindo a gente de se alegrar com o futuro, com a possibilidade de um bom futuro. Não, não. Na verdade, Jesus até nos ajuda ao contrário. Não vos inquieteis. Ele está dizendo aqui, não tenha ansiedade a respeito do futuro. Não se inquiete. Ai, como será? Será bom? Será ruim? Será médio? Vai vir o que eu quero? Não vai? Não se inquiete. Tenha paz hoje. E o futuro virá do que Deus der, né? Essa que é a ideia certa. E Jesus está dizendo o seguinte, que o amanhã trará os seus cuidados, seus trabalhos, seus zelos, né, suas preocupações, mas é para quando o amanhã chegar. Cuide das preocupações de hoje, né? O ser humano está designado para cuidar do presente. O futuro, cuidar demais do futuro é uma anomalia, é uma doença, é uma coisa que prejudica, é um estado de saúde alterado, né? Nós não podemos fazer isso. Então Jesus até nos ajuda a isso. Deixa o dia trazer o seu mal e você cuida dele depois. Mas aqui ele não é pessimista, ele está ajudando e nos ensinando, né? O que é o certo? Qual é a maneira correta? Na verdade, eu vou começar mais pela maneira incorreta da gente pensar no futuro. A maneira incorreta, má, errada, que a gente precisa evitar. Porque o problema está, e acaba sendo mal, quando a gente conta com esse futuro do jeito que a gente quer, do jeito que a gente planeja, do jeito que a gente deseja. Os provérbios também dizem que o futuro é Deus que decide. A gente planeja, mas é Deus que decide. Então não tem como mudar isso. Então nós não podemos contar com o futuro desenhado e pintado milimetricamente do jeito que nós pensamos. Nós não podemos contar com esse futuro para atender o nosso desejo. E às vezes, quando eu penso assim, atender o nosso desejo, algumas pessoas sendo honestas, bem honestas consigo mesmas, elas vão ver que esses desejos não são muito elogiáveis, não. Às vezes ele é egoísta, às vezes ele é egocêntrico, às vezes o desejo do futuro é que alguma coisa má aconteça com outras pessoas. O ser humano tem essas infelizes opções, né? Possibilidades, né? E nós precisamos tomar cuidado com isso. Afinal, o coração pode se empenhar muito no aspecto material do futuro. E o ser humano tem essa possibilidade. Então, não pode pôr o coração no aspecto material, às vezes financeiro, né, na prosperidade em relação ao nosso futuro. O certo é, enquanto viver um ser humano, ele terá um futuro. Ele dorme hoje, ele acordar amanhã, ele tem um futuro, mas deixa acontecer, tá? E nós devemos pensar no futuro, sim, mas nós devemos esperá-lo com humildade. O que eu falei até agora, de ter um futuro do seu jeito, do seu gosto, é se empenhar demais e desejar demais do seu gosto, do seu jeito, material, etc, etc. Então, isso seria uma coisa elevada, e nós precisamos ser um pouco mais rasteiros, um pouco mais humildes, pequenos, né? Com relação à virtude, eu estou falando, tá? E eu vou me explicando à medida que eu vou expondo o assunto. Nós devemos pensar no futuro com um pouco de humildade. Mas assim, eu não posso negar que o teu amanhã e o meu amanhã vai depender em grande monta do que eu fizer hoje, do que você fizer hoje. O rumo que você tomar, a decisão que você toma hoje, reflete amanhã, em acerto ou não, em bênção ou não, dependendo de como você tem sido ontem, como você foi ontem, como você tem sido hoje, vai refletir no seu amanhã e no seu futuro. Mas assim, em boa parte, a gente tem que saber que o meu amanhã depende da minha decisão de hoje e também da minha ação de hoje. Não pode negar isso. Mas, afinal de contas, meus irmãos, nós, como crentes em Cristo,
sabemos que o futuro depende exclusivamente da vontade de Deus. Depende do querer dele, do plano dele. E depende também, vai interferir em tudo isso, as recompensas que ele dá para aquilo que nós fazemos hoje, de bem ou de mal. O nosso pecado nos há de encontrar, está escrito nas Escrituras. Então, o que nós fazemos de bem hoje será recompensado amanhã. O que nós fazemos de mal hoje terá sua paga também amanhã, da mão de Deus, com a permissão de Deus. Então, o que será o nosso futuro? Depende da vontade de Deus, depende de tudo aquilo que Ele tem para nos dar, mas aquilo que Ele tira de bem, porque nós não merecemos, porque nós fizemos coisas erradas, e daquilo que Ele eventualmente pode nos dar até de castigo. Tá? Então, você quer ter um bom futuro? Seja santo hoje. Tá certo? Tá? E todo futuro depende de Deus, em última instância, e do juízo de Deus, do julgamento de Deus. Então, seria um problema para nós olhar para o futuro com excesso de confiança, e especialmente se esse excesso de confiança for confiança demais em si mesmo. Isto aqui é o contrário de humildade. Olhar com excesso de confiança a seu respeito, você se acha grande. Você não é humilde. Mas o que eu falei? Tem que olhar para o futuro com humildade. Então, sem excessos de confiança. Porque quando você se humilha, fica só com aquela rapinha humana, ruim, corrompida, pervertida espiritualmente, né? No sentido espiritual, no pecado, e que luta, e que Deus está salvando isso. Transformando, lutando para te transformar também, lutando para me transformar. Entendeu? Humildade é isso. Não um excesso de confiança. Ser confiante quer dizer, se esforce, é certo. Mas a psicologia das mídias sociais hoje, ela só ensina você. Busque seus sonhos, corra atrás dos seus sonhos, acredite nos seus sonhos. Quer dizer, faça dos seus sonhos teu Deus, tenha fé neles e sirva os seus sonhos que eles vão se concretizar. Que o teu Deus sonho, o teu sonho Deus, vai te abençoar, vai te trazer prosperidade. Então, a psicologia das redes sociais ensinam isso e as pessoas vão atrás, né? Eu vou atrás do meu sonho, meu sonho, meu sonho. Não é bem assim a situação, tá? E, na verdade, isso que eu acabei de falar, o mal disso que eu acabei de falar, está exatamente em desprezar a Deus ou não considerar Deus na sua vida, no seu hoje, e esperar em Deus para o seu futuro. Por quê? Porque as pessoas tendem a ignorar a Deus. Deus é servido, religioso como nós, Deus é servido por nós na igreja. Saiu da igreja, estamos servindo o Deus sonho. Estamos correndo atrás do nosso futuro. De fato, tudo que você trabalha hoje, você vai comer no fim do dia ou amanhã. Ou no mês que vem. É verdade. Mas nem sempre tudo que você plantar e colher de material vai te trazer benefício, porque às vezes a palavra de Deus diz que às vezes Deus não permite que o homem coma daquilo que ele ganhou. Se for o caso. Em casos extremos, claro. Casos extremos. Mas são possibilidades que eu preciso falar para ensinar a vocês. Tá? É preciso então, meus irmãos, considerar a Deus e lembrar que Ele é Senhor do tempo. E Senhor do tempo é mais senhor daquilo que existe. Ele é senhor do tempo, mas é senhor daquilo que existe. Como é que funciona esse senhorio do tempo e daquilo que existe? Ele é senhor do tempo, o tempo que nos concede de vida, as oportunidades que ele concede hoje e amanhã, ou então ele cessa essas oportunidades e cessa a nossa vida. Ele é senhor nesse sentido. Ele tem soberania sobre as nossas vidas. E ele é senhor do mundo também. Ele não é o Deus deste século. Ele não é o Deus que impera no mundo, porque esse Deus desse século e Senhor que impera no mundo é o maligno. Mundo na Bíblia significa ambiente onde Deus não é servido, onde Deus não é respeitado, onde a palavra de Deus não rege as pessoas. Na verdade é o maligno que rege. Mas tudo que foi criado por Deus, e Deus está esperando o momento exato de botar ordem nessas coisas. E de tomar tudo de volta, castigar o que precisar, queimar o que não prestar mais, porque vai haver queima daquilo que não presta mais. Bom, seguindo nossa linha de raciocínio, o nosso problema aqui, e eu vou bater bastante nessa tecla,
seria visar somente as vantagens, especialmente as vantagens materiais que pudéssemos ter em relação ao futuro, tá certo? Aí seria o problema. A gente não pode pensar que a nossa vida, que nós vivêssemos como se fôssemos eternos, né? Enquanto a gente está saudável, não dói nada, está tudo bem, a gente tem força para agir e reagir, há uma sensação de eternidade, há uma sensação de que a vida não vai acabar. A gente sabe que ela acaba, mas a impressão que dá é que não acaba. E a gente não pode se enganar com isso, tá? Pensar que nós somos eternos. Uma advertência aqui do Salmo 62, verso 10, que fala assim: não confieis naquilo que extorquis. Ele está falando das pessoas que ganham bens materiais de um modo errado, de um modo mau, de um modo injusto, por extorsão. E ele segue dizendo: nem vos vanglorieis na rapina, no roubo. E aí uma advertência geral que serve para todo mundo. Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nelas o coração, porque a riqueza acaba, e o coração nem sempre poderá usufruir de tudo aquilo. O coração material, o coração emocional também, tá? E aí, meus irmãos, nós vamos pensar aqui, começar a pensar aqui no trecho de Tiago. No trecho de Tiago. Eu vou pensar aqui. Tiago colocou assim: você tem a expectativa errada com relação ao futuro, ao que eu falei, expliquei isso até agora, gastei nossos 16 minutos, uns 15, explicando isso. Você projeta um desejo de ficar rico, vou para a cidade tal, vou negociar, vou ter lucro. Aí o Tiago disse: olha, peraí, o amanhã não te pertence, ainda não, poderá ser seu. E se ele for seu, você não sabe com que qualidade ele virá, né? Afinal, nossa vida é como uma neblina, né, que passa rápido. Neblina é uma umidade do ar que está no ar, que forma aquela condensação por causa do frio. O sol batendo em cima dela, rapidamente ela se dissipa, ela não existe mais. Ele diz que nossa vida é tão rápida e tão fugaz desse jeito. E aí, ele disse, precisa considerar Deus, tá? E aí ele reprova o seguinte: não devemos ter jactância. Vós vos jactais. Não devemos ter jactância. A Bíblia usa às vezes umas palavras difíceis, complicadas, que nós não costumamos usar. E é preciso buscar as definições delas para o nosso entendimento. Então a definição de jactância é gabar-se, ufanar-se, vangloriar-se. Vangloriar a gente entende bem, né? Ter vaidade e ostentação. É olhar para si e se achar grande demais, se achar bom, né? É encher-se. Parece com arrogância, tá? Parece com arrogância. E na verdade é isso mesmo, né? Ele fala, vos jactais de arrogantes pretensões. Então arrogância significa altivez, orgulho, soberba. Aí ele fala vossas arrogantes pretensões, né? Eu vou me basear mais no verso 16. Vossas arrogantes pretensões. Então pretensão significa, vem do verbo pretender. O que é pretender? Pretender quer dizer desejar, querer, projetar um pouco mais, com muita ênfase, desejar muito. Então pretensão é também jactância. Tudo gira em torno dessa vanglória. Você encher-se a si mesmo do que você acha que deve se encher e se mostrar, fazer propaganda de si, do jeito que você se imagina, do jeito que você gostaria de ser, com vaidade. A ideia aqui também que está junto é vaidade. Então, em resumo, essa confiança exagerada, essa pretensão aqui, é confiar demais em si, confiar além da realidade, além do possível. Eu não estou falando aqui que você deve se menosprezar. Eu estou falando que você deve ser realista e agir com fé. Mas não com arrogância, com soberba e jactar-se, né? Elevar-se, estufar o peito, se achar demais, tá? Então, eu vou colocar mais algumas lições nessa linha de raciocínio e vou colocar aqui no meu primeiro ponto. Aqui foi uma discussão geral e o primeiro ponto, que vai ser rápido hoje. A primeira questão aqui é que nós devemos ter a esperança certa. Mas no primeiro ponto eu vou falar da esperança errada. O que é a esperança errada? A esperança errada seria a vaidade. Esperar demais.
Eu estou pensando na palavra, entretanto vos jactais. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Algumas palavras do verso 16. Então, essa jactância aqui é a esperança que almeja um desejo vaidoso. É muito material, pouco espiritual, pouco conteúdo adequado que o Senhor Deus deseja para nós. Então, o mal não está em ter esperança. Aqui não, o mal não está em ter esperança. O mal não está em imaginar que eu viva e que alguma coisa de bom me aconteça. O mal está em ser vaidoso, arrogante e se valorizar demais e querer demais para si. E confiar que o bem que você deseja, material, vem até você, vai acontecer. É um desejo exacerbado, exagerado. E aí o apóstolo Tiago chama isso de pretensões. Não é uma busca, uma expectativa razoável, é pretensão, quer dizer, é exagerado, é além do que é possível, é grande demais. Não estou falando que, assim, você desejar uma coisa boa e até grande que seja errado, mas desejar por vaidade, desejar por casca de fora, por material, por egoísmo, por achar que você vai viver para usufruir isso. Cuidado, tá? Não se trata de sonhar. Você até pode sonhar, você até pode desejar alguma coisa boa, acho que não é pecado. Mas se ela exagera demais e for arrogante, aí ela é o pecado. Então, algumas pessoas imaginam que não vai acabar a vida nunca, que vai ter vida longa, né, que vai amealhar poder pessoal, dinheiro, conquista humana, entendeu? Pensando só nisso, que sonho grande é esse? É só material? Então é aí que está o problema. E às vezes é também um sonho vaidoso, né? Quando a pessoa foi ensinada a mostrar aquilo que tem, mostrar aquilo que é, para fazer propaganda de si. É a utilidade das redes sociais, né? Se o ser humano não fosse tão defeituoso como eu estou falando aqui, redes sociais não teriam sucesso, as pessoas não desejariam tanto, porque ali é vitrine para se mostrar, né? Como o filósofo Leandro Carnal diz, né? Todo mundo mostra ali no Facebook, mostra nas redes sociais o que está comendo, o que está fazendo e dizendo que está feliz, feliz, feliz. Ele fala, então, é a loucura total e generalizada, porque está tudo louco, porque a vida não é isso. O ser humano não é isso. Entende? Vaidade para mostrar, valorizar a aparência, talvez para despertar um pouco da inveja das pessoas, né? E nisso tudo não há consideração a respeito de Deus. Deus não está no meio do negócio. Então, gente, a respeito da jactância, para aplicar esse primeiro ponto, a vaidade. Tiago diz que essa jactância é maligna. Maligno quer dizer, é de acordo com a natureza do diabo. O diabo é chamado de maligno. É de acordo com a natureza do que é ruim, de acordo com o que é mal. Não foi para isso que Deus colocou o ser humano na terra. Aliás, o homem que é mau e não considera Deus, vai para o inferno por causa disso. Deus vai cobrar ele. Deus vai cobrar ele. Fala, mas eu não acredito, não sei porque você vai me cobrar a Deus. Fala, mas eu te criei para isso. Mas o que eu tenho com você? E Deus vai dizer para ele, eu te criei. E o propósito seu era para ser bom. Você não tinha o direito de escolher o mal. Então Deus vai lá, julga e bota ele no lugar dele. E vai sofrer para sempre. Né? Não é o que eu desejo, não é o que eu estou... É aviso. É um aviso que a palavra de Deus dá e eu repito aqui. Então, quem vive desse jeito errado que eu falei, está produzindo mal, está fazendo coisas erradas, não está produzindo benefício e fruto do reino de Deus. Está produzindo malefício e fruto do reino do maligno, do reino do mundo, onde Deus não é respeitado. Então, ser desse jeito não favorece o crente nem a sua própria vida. Então nós precisamos tomar cuidado com isso. Jactância, vaidade, soberba, material demais. Segundo tipo de esperança, que é pecado, é ter a altivez, ter uma esperança com cara, com tinta, com expressão de altivez, tá? Porque isso leva à queda. Olhar para o futuro e querer demais para si, ou querer só para si, né? Para si próprio, para si mesmo, como o principal beneficiado de todo bem, de tudo que de bom pode vir, é altivez. É um outro nome para as mesmas coisas que nós já falamos aqui. É que o arrogante
vê a si mesmo como a principal pessoa do mundo, né? É só uma pequena mudança de enfoque, porque a pessoa é a mesma, né? É arrogante, se acha a melhor pessoa do universo, se vê como o maior e melhor do que qualquer ser humano. Primeiro ele se vê o melhor. Ah, mas tem outras pessoas. Aí ele se compara com as outras pessoas e diz: eu sou o maior e melhor. Entendeu? É a pessoa que se acha merecedora de todo bem e é uma pessoa que se conduz de um modo egocêntrico. Então, meus irmãos, é pecado ter essa esperança. Esse tipo de pessoa que eu descrevi aqui, projetar para o futuro e desejar alguma coisa para si. Vamos para o terceiro ponto e mostrar então o que é a virtude. Sempre comparando, né, o erro com o acerto, mas agora eu vou enfatizar um pouco mais o acerto. Que esperança é virtude? Qual a maneira certa de eu projetar a minha esperança, a minha expectativa quanto ao futuro? Que na verdade é a proposta de Tiago, né? É uma expressão de futuro baseada na fé, considerando Deus nessa questão, colocando Deus nessa questão. Seria ousado demais eu falar, mas vamos dizer assim, considerando Deus como seu sócio na sua vida. Mas na verdade ele não é sócio, ele é senhor, ele é o patrão. E você é o mordomo. Então vocês têm uma relação em que você tem autonomia, mas ele é senhor. E na sua autonomia, se você fizer bem, ele abençoa. Então, quando ele abençoa, ele é sócio. Mas na verdade ele não é sócio, ele é patrão. Então você deveria projetar essa expectativa quanto ao futuro com fé, considerando Deus, considerando o poder dele, considerando a soberania dele, crendo nele, depositando nele a sua fé. Agora, quando eu digo considerar o poder dele, não é falar, ele tem poder, então ele pode me dar muita coisa. Não. Considero o poder dele como um ser grande, tá? Para você obedecer, respeitar e se humilhar perante ele, tá? Então, Deus é soberano para todas as coisas e ele é soberano também para julgar e abençoar e dar as varadas que ele achar que deve dar em você. E aí ele vai, em última análise, permitir ou não que sua vida se conduza bem. Ele vai pôr a mão para que as coisas andem adequadamente, tá? A Bíblia mostra Deus como quem administra e julga soberanamente até as nações, além dos indivíduos. Se você ler primeiro livro de Samuel, capítulo 2, verso 10, está escrito assim: os que contendem com o Senhor são quebrantados. Quebrantado é uma palavra bonita para quebrado, botado no chão aos cacos. Dos céus troveja contra eles o Senhor. Vamos ler de uma vez só de novo. O 1 Samuel 2,10. Os que contendem com o Senhor são quebrantados. Dos céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Então, ele tanto pode trovejar contra, ele ficar bravo, como ele pode abençoar. É ele que cuida. Primeiro livro dos Reis, capítulo 8, verso 32, há uma oração que é dita assim: ouve tu nos céus e age, e julga teus servos, condenando o perverso, fazendo recair o seu proceder sobre a sua cabeça e justificando ao justo, para lhe retribuires segundo a sua justiça. Então veja, Deus está lá e dá recompensa a cada um. Recompensa, um castigo quem procede mal e pecaminosamente, e bem e bênção para quem procede de maneira justa. No Salmo 9, verso 8, ele mesmo julga o mundo com justiça, administra os povos com retidão. E a nossa atitude qual deve ser? Humildade. Abacuque 2:20. O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Humilhe-se, tá? Aplicação disso que eu falei até agora, desses 3 pontos. Como nós deveríamos agir, então? Nós deveríamos considerar a lei da semeadura. O que eu semeio será o conteúdo do que eu vou colher. Com Deus também é assim. Com a vida também é assim. O Senhor nos ensina no livro de Oséias que quem semeia vento colhe tempestade.
Esse ditado é popular, mas ele é da Bíblia. Tem muitos ditados ditos populares que quando você lê a Bíblia todinha, você vai encontrar eles lá. Então são ditados tirados da Bíblia. Quem semeia vento colhe tempestade é uma frase, é um verso de Oséias dito pelo próprio Deus. Então a Bíblia ensina que o que você semeia será o conteúdo da sua colheita. Quem semeia amor vai colher carinho. Quem semeia serviço vai colher respeito. Quem semeia bondade vai colher o bem. Tá certo? E Salomão também ensina lá nos Provérbios 26, 27. Quem abre uma cova, nela cairá. A pedra rolará sobre quem a revolve. Você mexe com a pedra cai sobre você. Né? Então, nós precisamos considerar a lei da semeadora. O que você está semeando hoje para colher amanhã? Primeiro tem que semear o bem, para colher a bondade para colher o bem. Você quer ser abençoado? Ande bem, justo com Deus. Então a gente precisa cuidar disso. E outra, o que você fizer hoje, que seja uma semeadura de boa semente. Como é que a tua semeadura das tuas ações hoje serão boa semente? Quando a sua ação for conforme a justiça, adequado, conforme a palavra de Deus, for ações conforme a sabedoria, forem ações em santidade, forem ações conforme a equidade. Não tire nada do que é dos outros, dá o que o outro precisa, isso é equidade, tá certo? Isso será uma boa semeadura. Se na tua vida tiver, as ações da tua vida tiverem justiça, sabedoria, santidade, equidade, então são boas sementes. Pode esperar uma colheita boa. Tenha uma esperança humilde, tranquila, de um futuro que venha benéfico da mão de Deus. Tá certo? Sem arrogância. Agora, sabedoria e futuro. Provérbios 24, 14 diz assim: então sabe que assim é a sabedoria para a tua alma. É importante. Se a achares, haverá bom futuro e não será frustrada a tua esperança. Então, sobretudo, nós precisamos ter sabedoria hoje. Sabedoria é uma coisa que se aprende. Aprende pela palavra de Deus, aprende pelos livros evangélicos, aprende pela experiência dos crentes fiéis, santos e bem-sucedidos. Com eles nós aprendemos boa sabedoria. Aprendemos a viver, aprendemos a fazer certo. Então, com sabedoria, haverá bom futuro e não será frustrada a tua esperança. Pode ter esperança? Pode. Você pode esperar o bem? Se você andar com Deus, Ele providenciará o bem para você. Tá bom? Então, o que você semeia hoje será sua colheita amanhã. Se você semear com sabedoria, vai haver a colheita vindo da parte de Deus. Então, seja criterioso na sua vida hoje, porque ela é uma colheita. Segundo aspecto que eu vou aplicar aqui é considere a fé em Deus. Considerar, eu quero dizer, inclua na sua vida, inclua no seu dia a dia, haja com fé, abrace a fé, carregue a fé no coração, na mente, na alma, no corpo, no espírito, nos ouvidos, nos olhos, em tudo que você fizer. Carregue a fé em Deus e carrega Deus consigo também. Então, associe-se com Deus. Quer dizer, não aquilo que eu brinquei agora, Deus como sócio. Associar-se quer dizer envolver-se, andar junto, ser igual, gostar das mesmas coisas, ser amigo de Deus. Confie nele, não em si mesmo. Não confie no comércio, na loja amanhã e vamos para a cidade tal e negociaremos e vamos ficar ricos. Não, não confie não. Se Deus der vida, se Deus achar conveniente, se Deus quiser, aí sim. Confie em Deus e não em si mesmo. Confie em Deus e não no futuro. Tenha Deus como teu Deus e não sonhos como teu Deus, tá? Confie em Deus, não nos sonhos. Pode ter esperança, mas com Deus. Confie que Deus é Senhor do tempo. E nisso Ele é Senhor da vida. E Ele é juiz de todos, eu relembro. Tá bom? Ele reina soberano. E Ele é quem pode realizar um futuro justo para você. Ele é quem pode trazer um futuro justo para a sua vida. Tá certo? Vamos lembrar a palavra de Deus. Salmo 37, 3.
Confia no Senhor e faz o bem. Confia no Senhor, está lá olhando, concedendo ou não, mas faz o bem. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Cultive as virtudes que a palavra de Deus manda. Agora vamos para Provérbios 16, 20. O que atenta para o ensino, acha o bem. É responsabilidade tua aprender. O que confia no Senhor, esse é feliz. Tá? E andar com temor de Deus. Se você andar com temor de Deus hoje e continuar com esse temor de Deus amanhã, haverá bom futuro. Vou para os Provérbios de novo, 23, 17 e 18. Não tenha o teu coração inveja dos pecadores. Antes, no temor do Senhor, perseverarás todo dia. Os pecadores não têm respeito por Deus, fazem o que quer, se sentem felizes ali, a moda deles, o que eles querem, eles tomam. Então podem até ser ricos momentaneamente, né? Instantaneamente, mas não há felicidade para eles, a alma deles é perturbada. Então no temor do Senhor, que te impede de fazer besteira, há felicidade. E persevere nisso todo dia. Porque deveras, verso 18 agora, deveras, de verdade, haverá bom futuro e não será frustrada a tua esperança. Uma repetição da frase que eu li de Provérbios agora há pouco. Gente, conclusão, terminando a nossa aula hoje, a nossa meditação hoje. Como ser humano inteligente e capaz que Deus criou, você não tem como não pensar no futuro. Você não tem como esquecer absolutamente o passado, você não tem como perceber o teu presente, não perceber o teu presente, e você não tem como não pensar no futuro. Porque nós existimos no presente e somos resultado, somos hoje, o que nós somos e onde nós estamos é resultado do que se passou conosco no passado. Então, nós não nos esquecemos. Nós só não podemos nos apegar ao passado de uma maneira doentia. E não tem como não pensar no futuro. Mas pense no futuro de um modo benéfico, de um modo bom, adequado. Aí sim, saiba receber o bem, espere o bem, deseje o bem, sem arrogância, sem soberba, sem exagero a seu próprio respeito. Mas e se o bem não vier? E se você está lá esperando desejosamente, você calculou que viria um tonel de bem para você, e é você que sabe o que tem dentro desse tonel? É o perigo. Mas você calculou um tonel, mas vem uma caixinha. Não se frustre, porque a tua expectativa não se concretizou, tá? Não se frustre. Se o bem não vier do jeito que você deseja, né, não fique mal por isso. Saiba receber até se você desejou bem e não veio tanto que você queria. Mas às vezes pode até vir mal. Vamos lembrar de Jó, né? Jó era o menor servo que Deus tinha. E o que aconteceu? Ele perdeu tudo e todos. Perdeu os empregados, ele perdeu os filhos. Até os amigos de longe vieram para jogar umas pedras nele, né? Só ficou a esposa lá. E a esposa ainda falava: amaldiçoa Deus e morre. E ele respondeu para a mulher: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Mal quer dizer, castigo, alguma coisa errada, alguma coisa não errada, alguma coisa desagradável. Em tudo isso, isto não pecou Jó com seus lábios. Então, tenha humildade. Você pode ter uma expectativa positiva, sem vaidade, sem arrogância, sem egocentrismo, sem querer tudo para si. Você pode ter. Mas também, quando vier, não se entristeça, não se frustre, não se acabe, não se murche, não morra emocionalmente, não morra socialmente, né? Muita gente deu cabo da vida nesse ano passado aí porque perdeu muita coisa, porque tá assustado. Muita gente tá doente emocionalmente por causa dos 2 anos que nós estamos virando, né? 1 ano e meio que nós estamos virando. Então, não precisa. Viva o hoje. Deus tem te mantido. Tá? Deus tem seguido. Então, espere bênção. Mas plante virtude. Plante santidade. Plante justiça.
e espere bênção, mas seja paciente, tá? É na hora de Deus. E é no tamanho que Deus achar conveniente para você, não no tamanho dele, no teu tamanho, tamanho do teu merecimento, tamanho do jeito que ele achar conveniente. E na hora, tenha paciência. E a última observação que eu faço aqui, sempre escapa quando a gente prega esse trecho de Tiago, que a parte prática dependeu de Tiago, né? É o seguinte, Tiago denunciou como erro, como pecado do ser humano, querer demais, confiar no lucro e buscar esse lucro de uma maneira jactante, né? Jactar-se de arrogantes pretensões, é ser pretensioso, né? E ele falou que toda essa jactância é maligna. Tudo isso que eu falei que é errado em relação ao futuro, em relação à arrogância, vaidade, soberba, é maligno. Maligno. É de acordo com a natureza do diabo. Porque o diabo na Bíblia, Jesus o chamou de maligno. Tá? Ou adversário, né? Que quer o teu mal. Se ele é teu inimigo, ele quer o teu mal. Então, tudo isso é maligno. Esse jeito de agir que nós denunciamos nessa aula aqui, que a Bíblia denunciou na aula, é maligno, é ruim, é mal. Aí, olha só, o que eu quero chamar a atenção é que Tiago terminou esse parágrafo dizendo assim, verso 17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Então tem a ver com tudo o que ele falou. Toda essa maneira de agir está errada. E o contrário disso é o bem. Então, se você sabe como é o jeito de fazer o bem e não faz, peca. Então, faça bem, faça correto. Vamos nos ocupar com o bem. Fazer o bem às pessoas, fazer o bem no seu ambiente. É a maneira correta de semear para o futuro com relação a Deus. Fazer o bem para você é a maneira errada de semear para o futuro. Deus quer ver você semeando para os outros, no amor, para os irmãos, para os de fora, para todos, tá? Isso é fazer o bem. Isto é a boa semente. Isto é a boa semeadura. Então, cuide dessas coisas. Faça direito. Olhe para a palavra de Deus. Confie no Senhor. Considere Ele. Quer dizer, considerar aqui quer dizer inclua Ele na tua vida, no teu pensamento, na tua determinação, para que Ele seja importante, para que as coisas que você faça sejam por causa dEle. Isto é boa semeadura. E com isso há bom futuro. Faça com sabedoria, aprenda e haverá bom futuro. E não será frustrada a tua esperança, como diz a Escritura. No sentido negativo, não te glories do amanhã, porque você não sabe que problemas, né, que males ele trará à luz. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar para terminar. Nosso Deus, graças por esse tempo de leitura e meditação da tua palavra. Rogamos, Deus, abençoe a nossa vida para termos sabedoria. Ajuda-nos a não nos esquecer da tua Escritura. Pai, na tua presença como estamos, pedimos bênçãos para a família da fé, para os crentes, para as crianças, especialmente o Isaac e o Luca, suas famílias, as demais crianças, os demais filhos, as famílias, os enfermos. Nós rogamos tua bênção sobre a recuperação do pastor Jarbas. Nós pedimos a bênção da saúde para os enfermos, da paz para os que estão atribulados, do sustento material para aqueles que precisam dele. Paz para a cidade, meu Deus, bênção para a cidade, graça, vida, sabedoria para aqueles que a administram, que sirvam bem, meu Pai. Cuida da nossa vida, abençoa, Senhor, as nossas mães, hoje é dia de nos lembrarmos delas, e que a tua graça e a tua benignidade estejam com elas, estejam com as mães, com todos nós pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe, gente.